se mesmo se cuidar bastante, pode ter rippling após a cirurgia, doutor? Pode sim, né? Então, o que é rippling, né? Às vezes, para quem não sabe, aí tá assistindo a live. Se a gente pegar o implante aqui, ó, e só segurar ele, né, sem se sustentar nada, você vê que fica com ondinhas, né? Ó. Se isso aqui ficar visível na pele da paciente, na pele da mama, tem esse nome, rippling. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o rippling é que ele acontece justamente, às vezes, por uma frouxidão da cicatriz que forma ao redor do implante. Se a cicatriz forma justinha, o implante fica bem apertadinho e não vai ter rippling. Então, de novo, é reforçando o negócio do repouso, né? Quanto mais repouso, melhor. Agora, fez tudo certinho, né? Fez o repouso certo, os pontos estão fechadinhos, ainda pode ter rippling? Pode. Às vezes, quando a paciente tem uma mama mais volumosa, às vezes o rippling acontece, né? O implante fica ondulado, mas não é visível. Às vezes, muita paciente, não fiz repouso, não fiz nada, tal. No exame de imagem, a gente consegue ver. Mas palpando ou vendo a paciente com a mama, a olho nu, você não consegue perceber isso. Tá? Então é mais fácil perceber quanto mais magra é a mama. Sim. Ou seja, quanto mais molinho é o tecido e quanto mais fina é a pele da paciente. Agora veja, isso não significa que tem problema. Tá? Então rippling não é um risco para a saúde, nem para a mama e nem para o implante. Não vai rasgar, romper, ter que trocar o implante, nada disso. É só uma característica visual de um problema cicatricial que aquela mama teve, que culpa da genética, da paciência, ou de falta de repouso. Larissa Dias fez a cirurgia na clínica tem quase, acho que um mês, e esses dias começou a sair leite das mamas. Ela sabe que isso não é comum, mas que pode acontecer. Ela pediu para a gente falar a respeito disso, doutor. Perfeito. É raro mesmo, tá? Acontece com um número muito pequeno de pacientes, mas pode acontecer, né? Porque o que acontece? Por que isso acontece? Quando você tem uma cirurgia que está embaixo de uma glândula, essa glândula ela vai inflamar. E é normal, né? Porque você acabou de operar a mama. Então ela vai ter uma inflamação que é esperada da cirurgia. Quando uma glândula inflama, às vezes ela começa a funcionar. Então aquela mama que está inativa, sem estímulo nenhum, né, para a produção de leite, ela pode começar a produzir. E é sempre em pequenas quantidades, não é que vai jorrar leite igual como se estivesse grávida, não é isso, mas às vezes goteja. E isso pode acontecer, tem que avisar o cirurgião, né, porque dependendo de como for, às vezes faz um tratamento com antibiótico por um tempo um pouquinho maior para ajudar a proteger o implante e faz o tratamento para secar o leite. Tá? Então isso é importantíssimo. Porque o leite, apesar de ser natural e o próprio, né, o corpo produz, pro implante ele pode ser nocivo. Né? Então, a gente tem que fazer o possível para diminuir o máximo de tempo que esse leite fica saindo. Patrícia perguntou se após fazer a cirurgia e depois de 2 meses, pegar uma gripe forte causa algum problema. Olha, um problema provavelmente grave não, né? Mas o que pode acontecer às vezes durante a gripe muito forte é você ter mais dor, né? Se a mama ainda não está às vezes completamente cicatrizada, o sistema imune da paciente pode ficar debilitado, isso pode gerar um desconforto ali na mama um pouco maior. Né? Ou às vezes, se a mama ainda está muito inchada, com 2 meses, às vezes pode estar, aí começa a tossir, começa a espirrar, o tórax começa a doer, a pressão da mama está ali junto. Pode existir um certo desconforto a mais porque está recém-operada. Agora, problema grave, a gente que não. E aqui uma anônima, né? Não mandou o nome, mas perguntou quanto tempo para fazer a troca da prótese. Ou seja, ela deve ter uma prótese, ela está querendo colocar, acho que talvez um volume maior ou menor, né? Não sei. Mas ela gostaria de saber quanto tempo depois da cirurgia que ela colocou, ela já pode fazer a troca, doutor. Vai depender um pouquinho do seu próprio corpo, mas em geral, entre 4 e 6 meses é uma boa estimativa mínima. Né? Então, pôs o implante hoje, daqui 4 a 6 meses quiser trocar, pode por um maior ou por um outro formato, enfim, sem problema nenhum. E lembrar que hoje não existe mais o contrário, a obrigatoriedade de troca em tempo máximo, ou seja, 8, 10 anos tem que trocar. Isso para os implantes novos, né? Então os implantes de 6ª geração, que são os implantes que nós trabalhamos aqui na clínica, sim. Esses você, claro, ainda tem que fazer acompanhamento anual para ver a saúde da mama e do implante, mas não temos aquela obrigatoriedade, 8 anos, 10 anos tem que trocar.